Imagina que entregam na sua mão um poema belíssimo, sabe? Escrito há séculos em um dialeto japonês muito antigo e pedem para traduzir para o português. Nossa, um baita desafio. Pois é. Aí você pega um dicionário, estuda a gramática e consegue traduzir o sentido literal de cada frase. A mensagem está ali. Uhum. Mas o ritmo original, a sonoridade daquelas sílabas antigas, a alma cultural daquele texto, essa parte se recusa a ser traduzida. Ela fica para trás. É como se o poema tivesse uma vida própria que foge da nossa tentativa de capturar ele. Olha, essa é uma forma fascinante de começar a imersão de hoje. Porque na maioria das vezes, a nossa intuição nos diz o contrário, né? Como assim? Nós operamos com a presunção tácita de que a nossa mente é tipo uma rede de pesca perfeita e de que o universo foi desenhado sob medida para ser capturado por essa rede. Ah, entendi. E se a gente não consegue entender algo, achamos que o problema está apenas na nossa falta de dados, sabe? E não na natureza da própria coisa. E é exatamente contra essa arrogância intelectual que a gente vai bater de frente agora. Nós estamos mergulhando num território incrivelmente rico. Com certeza. É a tese de doutorado do Otávio Maciel. Exato, mais especificamente o título 1, sobre filosofia e complexidade. E a nossa missão para quem nos escuta é focar de forma obstinada no capítulo 5, chamado Assemblagem e Especulação. Um capítulo bem denso, por sinal. Muito. Especialmente a seção sobre fenomenologia descritiva e aporética. Certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. A grande questão de hoje é entender como o filósofo Nikolai Hartmann desenvolveu todo um maquinário de pensamento, um complexo metódico, para estudar uma realidade que, francamente, não dá a mínima para a nossa capacidade de compreendê-la. Perfeito. E para entender as ferramentas que o Hartmann precisou criar, nós precisamos primeiro olhar para o inimigo que ele estava combatendo, sabe? Que seria... O nome técnico desse problema é correlativismo. Certo, eu vi essa palavra várias vezes nas fontes. Mas confesso que ela soa como aquele jargão que a academia usa só para assustar as pessoas, né? O que é, na prática, esse correlativismo? Pense no correlativismo como a crença de que a realidade, ou o ser das coisas, só existe ou só tem valor na medida em que se relaciona com um sujeito. Um sujeito consciente, no caso? Isso. Em outras palavras, é a ideia de que o mundo se reduz a ser um objeto para nós. Tipo, uma árvore só seria algo plenamente real porque existe uma consciência humana para catalogar, medir ou admirar essa árvore. Caramba, e o Hartmann odiava isso. Ele considerava isso um preconceito devastador para a filosofia. Então é como se a filosofia clássica dissesse que o universo inteiro é um palco montado exclusivamente para a plateia humana. Se a cortina cai e a gente vai embora, as coisas deixam de ter importância ontológica. O que, convenhamos, destrói a autonomia da realidade, né? Conhecimento humano não fabrica o mundo. Lógico que não. A realidade já estava aí, com toda a sua riqueza e complexidade, muito antes de existirmos e continuará depois. É para quebrar esse vício que o Hartmann introduz os conceitos de transobjetividade e transinteligibilidade. Transobjetividade. Isso significa que vai além do objeto? Quase isso. O ponto dele é o seguinte: todo ente real, qualquer coisa que exista no mundo, possui um ser em si, que sempre excede a nossa capacidade de conhecê-lo. Fica sempre uma sobra, então. Exatamente. Existe um resíduo inesgotável. Quando a gente tenta transformar algo em um objeto de estudo, a coisa original recua. Ela se retrai e guarda uma parte de si na obscuridade. Olha, aí está uma conexão que me chamou muita atenção no material. Essa ideia de que o objeto sempre guarda uma reserva oculta, de que ele recua da nossa cognição. Uhum. Exatamente o que a gente vê hoje na ontologia orientada a objetos, né? A famosa OOO. Perfeitamente lembrado. Liderada por pensadores contemporâneos tipo Graham Harman. Eles usam justamente essa imagem de que os objetos nunca revelam tudo o que são. Nem para nós, nem para outros objetos. É como se a realidade fosse um iceberg. Boa analogia. O correlativismo acha que o oceano inteiro é só a pontinha de gelo que conseguimos enxergar. Mas o Hartmann e a OOO dizem não.
Existe uma montanha imensa submersa que foge do nosso acesso direto. O que é fascinante aqui é que isso nos leva a uma mudança drástica. Se nós aceitamos que não podemos engolir a realidade inteira, a própria teoria do conhecimento precisa mudar, sabe? E aí o Hartman propõe algo novo. Isso, ele propõe a ontognoseologia. Eita, outro termo pesado. Vamos com calma. Ontologia é o estudo do que existe. Certo. Gnoseologia, ou epistemologia, é o estudo de como conhecemos. A ontognoseologia seria o quê? O casamento dos dois. É mais do que um casamento. É a disciplina que investiga especificamente a fronteira onde a mente esbarra no mundo. Ela estuda o processo de objetificação. De transformar a coisa em objeto. Isso. Em alemão, o Hartmann usa o termo Erfassen, Erfassen. que denota o ato de preensão ou compreensão. É tipo um movimento da consciência lançando um tentáculo para fora, tentando agarrar e moldar uma parte da realidade externa para transformá-la num objeto mental. Nossa, é uma imagem bem vívida. Né? Mas a ontognosologia vigia esse processo, lembrando constantemente, cuidado ao agarrar essa coisa e transformá-la num objeto, você não está esgotando a entidade real lá fora, a fronteira permanece. Certo. Eu entendo a necessidade dessa humildade. Nós não capturamos tudo. Mas isso me levanta um problema muito prático. Qual? Se existe essa vastidão de coisas lá fora que existem independentemente de nós, e se essas coisas ativamente recuam quando tentamos estudá-las, como é que a gente sequer começa? Não dá para fazer ciência ou filosofia só dizendo que a realidade é um mistério inalcançável, né? Por onde o Hartman dá o primeiro passo? Excelente pergunta. O primeiro passo, o que ele chama de propedêutica metódica, é a fenomenologia descritiva. Fenomenologia descritiva. Certo. Mas não de uma forma solta, tá? O Hartman exige que o observador busque o máximo de dadidade com o mínimo de metafísica. O máximo de dadidade. Ou seja, focar apenas no que é dado diretamente à percepção, sem invenções. É tipo um detetive que chega numa cena de crime muito confusa. Adoro essa analogia do detetive. A vontade imediata é olhar para uma janela quebrada e já inventar uma teoria. Ah, o assassino pulou por aqui. Mas o detetive focado no máximo de dadidade vai dizer, não, nós só temos cacos de vidro no chão e uma moldura vazia. Anote apenas isso, não force uma teoria ainda. A analogia ilustra muito bem a contenção necessária. É observar o fenômeno sem encaixar ele prematuramente numa caixa ideológica. E para fazer essa catalogação rigorosa, o Hartman pega emprestado uma ferramenta do filósofo Edmund Husserl. O Husserl, claro. Chamada Wesensanschauung. O que eu até tentei ensaiar essa palavra antes, mas é difícil, é a famosa visão de essência, certo? Exatamente, Wesenschauung. Mas como alguém realmente faz isso na própria cabeça? Na prática, assim. A mecânica mental por trás disso envolve o que o Husserl chamava de Einklammerung, ou o ato de colocar entre parênteses. Tá, me dá um exemplo. Imagina que você quer entender o que faz de uma cadeira. Ok. Você olha para uma cadeira de madeira velha, depois para uma de plástico moderna e depois para um trono de ferro. Para intuir a essência pura, você precisa colocar entre parênteses, suspender temporariamente a sua preocupação com o material, com a cor, se ela existe fisicamente ou não. Ah, você ignora os detalhes. Isso, você foca somente apenas no núcleo universal que persiste em todos os casos. Isso é a intuição de essências. Ok, mas se o Hartman pega isso do Husserl, por que as fontes afirmam que ele diverge radicalmente dele logo em seguida? Porque o Husserl, com o tempo, acabou usando esse método para puxar a realidade para dentro da mente humana. Ele inclinou a fenomenologia dele para o idealismo transcendental. Ah, então ele achava que essas essências ficavam só na nossa cabeça. Exato. Ele sugeria que as essências são formadas na consciência. Mas o Hartman diz, de jeito nenhum. Para o realismo crítico do Hartman, essas essências fenomenológicas não são criações da nossa mente. Elas estão no mundo. Elas pertencem ao objeto lá fora, habitam o exterior independentes de nós. A mente não as fabrica, ela apenas tenta calibrar o seu Erfassen, a sua apreensão, para conseguir apreendê-las. Espera, me perdi um pouco aí e acho que preciso fazer o papel de advogado do diabo rapidinho.
Manda. Se esse núcleo das coisas, essa essência, está lá fora numa realidade completamente independente. Sim. E nós já estabelecemos que a nossa mente é uma ferramenta limitada que não captura o objeto inteiro, como podemos confiar na nossa visão de essência? Não corremos o risco de projetar nossas próprias ideias no objeto? Você tocou no calcanhar de Aquiles da fenomenologia ingênua. E o Hartmann é brilhante justamente porque concorda totalmente com o seu receio. Sério? Sério, ele não é ingênuo. Ele diz explicitamente que a intuição reta, esse primeiro olhar que lançamos sobre os fenômenos, é extremamente falível. Ela não é infalível de jeito nenhum. Ah, então ele não acha que a fenomenologia resolve tudo. Exato. Para ele, a fenomenologia descritiva é pura e simplesmente uma assemblagem inicial. Sabe o carrinho de mão que traz o material bruto da minha para a fábrica? Nossa, faz todo sentido. E justamente por ser falível, por estar sujeita a ilusões de ótica e a projeções da mente, os dados coletados pela fenomenologia precisarão ser colocados à prova, retificados e processados pela razão. A fenomenologia nos dá o quê, mas não garante a verdade do processo. Entendi. Então, o nosso detetive lá do começo não confia cegamente no primeiro relatório. Ele pega aquele monte de anotações sobre os vidros quebrados e agora precisa tentar deduzir os princípios gerais do que aconteceu. Isso nos leva ao próximo passo do método. Que é como a gente processa as regras desse mundo físico, certo? As fontes mencionam uma quebra na tradição de como vemos o conhecimento. Todo mundo conhece o conceito de a priori e a posteriori, né? Sim. Tradicionalmente, o a priori é o conhecimento deduzido independentemente da experiência. Tipo, 2 mais 2 são 4. Você não precisa sair na rua contando pedras para saber que isso é verdade. Certo. E o a posteriori é o que vem da experiência prática. Exato. Mas aí o Hartmann introduz um negócio chamado ex a posteriori. Que diabos é isso? É só um jeito mais chique de dizer que aprendemos errando na prática? É muito mais profundo que tentativa e erro. Para entender o ex a posteriori, a gente precisa olhar para as idealidades que o Hartmann mapeia. Ele divide a idealidade em duas categorias. A idealidade livre, ou Freie Idealität, Freie Idealität. e a idealidade atrelada, a Angehengte Idealität. Tá. E qual a diferença? A idealidade livre é o a priori clássico. As leis da matemática, a lógica formal pura. Um triângulo perfeito não precisa existir em nenhuma parte do universo físico para que as leis da trigonometria sejam válidas. Concorda? Concordo. A mente opera essas regras livremente. Mas a natureza raramente é um triângulo perfeito, né? E é aí que entra a idealidade atrelada. As formas das coisas reais, os valores morais, as essências dos organismos biológicos, essas coisas possuem regras ideais, princípios organizadores. Certo. Mas esses princípios estão grudados, atrelados à matéria. A única forma da nossa mente acessar os princípios dessas coisas é de trás para frente. Nós só descobrimos a lei universal através da mediação do caso empírico particular. Ah, entendi. Nós extraímos a regra a partir ou do posteriores, que é o mundo sensível. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Deixa eu ver se eu consigo um exemplo prático para isso. Claro, tenta aí. Pense no conceito de justiça. Diferente da matemática, você não consegue deduzir todas as nuances do que é a justiça trancado num quarto vazio apenas pensando. Perfeito. Você precisa ir para o mundo, observar os conflitos reais, as desigualdades, as tentativas de equilíbrio na sociedade. O material bruto, o conflito físico, é o posterior. E a nossa mente, ao lidar com essa bagunça, consegue extrair ou apreender a essência da justiça. Isso mesmo. E isso é um conhecimento ex posteriori. Isso ajuda muito a não cair na armadilha de achar que o conhecimento teórico, aquele de escritório, é superior ao conhecimento prático do mundo real, né? É o realismo complexo na sua forma mais pura. A teoria deve constante submissão à riqueza do real. Mas é claro que quando a nossa razão tenta fazer esse movimento de subir dos dados brutos para tentar formular esses princípios organizadores, o processo raramente é tranquilo. A mente precisa de uma estrada, né? Sim,
E aqui entra o que a tese do Otávio Maciel detalha como o método anabásico. Anabásico. Pelo que eu entendi, vem do grego, indicando uma subida. É como a gente mencionou antes sobre rastrear as pegadas. Você parte da consequência concreta e tenta subir até as condições que geraram aquilo. Exatamente. O método anabásico pega o dado recolhido ex posteriori e escala em direção às suas condições universais. E para ajudar nessa subida, a mente aciona um método auxiliar, o método hipotético. Hipotético, de hipótese. Isso, porque a nossa percepção fenomenológica inicial é cheia de buracos. A gente não vê tudo. Então, criamos hipóteses para preencher as lacunas. E essas hipóteses devem ser testadas contra o mundo real para ver se sobrevivem. Mas vamos ser sinceros. Se a realidade tem aquele lado escuro do iceberg, aquela porção transinteligível que foge de nós, inevitavelmente a nossa subida anabásica vai bater num muro de concreto. Em algum momento, a nossa tentativa de explicar o mundo vai gerar teorias que não se encaixam. Com certeza. E eu suponho que seja exatamente aí que o complexo metódico do Hartman ativa a sua ferramenta mais fascinante, né? A aporética. Chegamos ao núcleo duro do pensamento dele. A aporia, resgatada lá do livro Beta da Metafísica do Aristóteles, significa literalmente a ausência de passagem, um beco sem saída intelectual. Uma contradição insolúvel. Exato. Na história da filosofia, encontrar uma aporia sempre foi motivo de pânico. A maioria dos pensadores modernos tenta destruir a contradição a todo custo, forçando uma teoria por cima da outra só para manter o sistema bonitinho. Olha, as fontes mencionam um mapeamento que um estudioso chamado Anton Schlittmeyer fez sobre esse método aporético. Ele detalha 5 formas, ou 5 funções, de como a mente deve lidar com essas contradições. Como funciona essa escadaria da aporia na prática? O Schlittmeyer divide o processo de maneira extremamente disciplinada, tá? Passo a passo. Primeiro, temos o reconhecimento da antinomia. A mente percebe que há um choque. Isso, 2 evidências ou teorias sobre a mesma coisa colidem frontalmente. O segundo passo é a delimitação dessa aporia. Nós isolamos o problema, removendo o ruído externo para entender exatamente onde está a fricção. Como se o detetive descobrisse que a testemunha estava em 2 lugares ao mesmo tempo e antes de entrar em desespero, ele isola só aquele intervalo de tempo específico para investigar. Exatamente. Aí vem o terceiro passo, que é rastrear as premissas. Nós usamos o próprio método anabásico para descer até as raízes teóricas que geraram cada lado da contradição. Para ver se não assumimos nada errado lá atrás. Isso. O quarto passo é tentar uma confrontação de volta com o dado fenomenológico, testando se alguma hipótese alternativa consegue dissolver o nó sem quebrar os fatos. Mas e se nada disso funcionar? Aí entramos no quinto passo. A quinta função detalhada pelo Schlittmeyer, que é o golpe de mestre do realismo complexo. Ela é chamada de valoração de harmonização. Valoração de harmonização. O que acontece quando o detetive percebe que a testemunha realmente parece ter quebrado as leis da física e a contradição é brutal, quando não dá para harmonizar? Quando a harmonização não é possível, a função 5 impõe uma atitude de extrema humildade. Nós devemos respeitar a contradição e suspender as nossas teorias. Suspender as teorias? Caramba! Sim, nós preservamos a aporia. E isso é uma bofetada na cara de correntes como a dialética hegeliana moderna. Por que uma bofetada? Como dialética lidaria com isso? A dialética muitas vezes funciona como um motor de aniquilação intelectual. Diante de uma tese, uma antítese, que não se bicam, a dialética impõe uma síntese forçada. Ela esmaga os dados reais apenas para o sistema teórico fechar com chave de ouro. E o Hartman acha isso um erro. Um erro e uma desonestidade com o mundo. Se conectarmos isso a um panorama maior, se as teorias colidem insoluvelmente, a culpa é da nossa teoria. O mundo em si mesmo não é contraditório. O universo não sofre de paradoxos lógicos. A árvore é a árvore. O elétron é o elétron. A contradição existe apenas nas nossas ideias imperfeitas tentando domar a realidade. Nossa, isso tira um peso enorme das nossas costas. Nós não precisamos torturar os dados para que o universo caiba perfeitamente numa equação elegante. Mas sempre tem um mais. Diga. Me ajuda a entender a implicação prática disso.
Se rejeitamos a dialética moderna de forçar uma unidade e aceitamos viver numa vizinhança cheia de contradições, como o mundo não desmorona num caos de coisas isoladas? Na realidade, a biologia interage com a física, que interage com a química. Como as coisas se sustentam juntas sem essa teoria unificadora absoluta? Você tocou na grande angústia que leva os idealistas a forçarem a síntese. Para responder a isso, o Hartmann vai buscar um conceito que Platão descreveu no diálogo Parmênides, a símploque, Símploque. a comunidade de formas. Uma palavra muito bonita, mas como ela opera essa cola do universo? A simploque é a constatação de que os entes e os estratos da realidade não flutuam num vácuo isolado, mas também não respondem a uma central única. Eles se entrelaçam. Eles participam uns dos outros ortogonalmente. Então as coisas se comunicam, mas mantêm a sua independência. O material fala de estratificação categorial, tipo o mundo físico, o biológico, o psíquico. Exatamente. A genialidade desse realismo complexo, pautado na simploque, é a regra da não destruição. É a justa posição categorial. Pense no surgimento da vida. Ok. Quando as células biológicas se organizam a partir da matéria, o nível orgânico não revoga a gravidade, não invalida a física e não aniquila as leis químicas. A biologia constrói algo novo nas costas da física, mantendo a integridade da base. Fascinante. Quando o nível psíquico ou espiritual emergem num ser humano, ele não apaga a nossa biologia. Os estratos coexistem numa teia, onde o superior depende do inferior para se sustentar, mas possui leis totalmente novas. E isso amarra toda a nossa jornada de hoje. O que tudo isso significa na prática para quem nos escuta? Significa que quando tentamos resolver um problema complexo, seja entendendo a sociedade, o comportamento humano ou a natureza, a gente não deve buscar uma bala de prata que unifique tudo. Perfeito! Precisamos entender a simploque, essa teia fantástica onde coisas diferentes coexistem sem perder sua identidade. O mistério que sobra, aquele recuo do objeto, não é uma falha, é a prova de que o mundo é assustadoramente rico. É a constatação mais madura que podemos extrair. Se as ferramentas analíticas implacáveis do Hartmann servem para alguma coisa fora da academia, é para nos ensinar uma postura diante da vida. Nós vivemos num século obcecado por ter a resposta definitiva para tudo na palma da mão, né? Pois é. Mas se a filosofia nos mostra que a atitude mais racional diante do limite é a aporética, o respeito pela contradição, talvez o maior sinal de inteligência do nosso tempo não seja ter a teoria perfeita. Talvez a verdadeira sabedoria resida em desenvolver a coragem de saber suspender as nossas certezas diante do inexplicável. É isso, pessoal. Hoje nosso episódio foi bem denso, mostrando como o realismo complexo pega os resultados do primeiro momento metodológico, a assemblagem, e processa os dados e ideias através deste complexo método de Nikolai Hartmann. Se inscreva no nosso canal e deixe seu like para mais episódios. Nos vemos em breve.